E vamos falar sobre o presidente Andrés Rueda, que voltou a se manifestar publicamente sobre o técnico Lisca para a próxima temporada 2023. Vale ressaltar que o contexto atual é depois de uma derrota do Santos para o Goiás em plena Vila Belmiro, com todos os ingressos esgotados e o famoso jogo de 6 pontos, né? Se o Santos vencesse, o Goiás abria uma distância aí de times que estavam abaixo da gente na tabela, inclusive do próprio Goiás, mas como o Santos perdeu, acabou sendo ultrapassado pela equipe do Goiás. Então vamos falar sobre isso, mas antes, aquele recado, caso você queira concorrer a uma camisa oficial do Santos todo mês, é muito fácil, no link da descrição ou no botão que está escrito aqui, seja membro, você clica, se torna um membro a partir de R$ 4,99 e você concorre a uma camisa oficial do Peixe todo mês e também você participa do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente fica comentando sobre o Santos Futebol Clube, tá bom? Bom, recado dado, vamos então ao que o presidente do Santos disse. Ele que participou, né, de um evento chamado Brasil Futebol Expo, tá bom? Ele participou, o Lisca, inclusive, participou também desse evento, e aí o presidente do Santos foi questionado sobre a questão do Lisca, né? Se ele vai continuar para a próxima temporada ou não. Vale ressaltar que, de forma recente, o presidente do Santos disse que sim, que vai continuar com o Lisca, que a ideia é que o Lisca fique até o final do seu mandato, né, dezembro do ano que vem, e que tenha uma boa relação com o técnico. Mas, dessa vez, o Rueda disse o seguinte, abre aspas, primeiro ele comentou sobre as vaias. Vaias são normais em um time de futebol. Resultado faz parte. Nós dominamos bem o jogo. Tivemos alguns erros que não deveriam ter acontecido, mas aconteceu. Acabamos perdendo. Não era o resultado esperado, mas para combater isso, só trabalho. Fecha aspas para Rueda. Bom, primeiro assim, eu não acho que o Santos dominou o jogo. Né? O Santos, no segundo tempo, principalmente, encontrou mais dificuldade. Um Santos que, contra o Goiás, com todo respeito ao Goiás, precisava apresentar soluções para conseguir virar o jogo, sair com uma vitória. E não foi isso que o Santos conseguiu. O Santos fez um gol com o Madison, que tentou cruzar, chutar, sei lá o que ele tentou fazer, e a bola acabou entrando, né? Foi um gol contra. E logo depois, na sequência, o Santos toma o gol do Pedro Raul, que decretou a vitória para a equipe do Goiás. Então, assim, o Santos muito assim, sem repertório. Sem repertório, se vocês assistem os meus vídeos e as lives, é uma coisa que eu estou usando bastante. A gente não vê alternativa, a gente não vê evolução no time do Santos. O Rueda fala que para combater isso, nessas vaias, resultados negativos, só trabalho. O Lisca tem aí semanas que pode ficar treinando para preparar o time, chega no dia do jogo, parece que não treinou. Inclusive, é um time que tem folga depois do jogo, né? No dia seguinte não joga, não treina, perdão. Por exemplo, hoje, terça-feira, o Santos já não treinou. Amanhã, provavelmente, um treino mais leve, um regenerativo tal. Treinar 1 ou 2 dias, porque na sexta deve viajar para enfrentar o Ceará. Então, nem isso o Santos está conseguindo potencializar. Nem essa semana livre o Santos está conseguindo aproveitar. Então, isso que me preocupa, porque o treinamento não está sendo suficiente, né? Ou não está sendo feito o treinamento necessário para que o Santos encontre alternativas. E aí, voltou a falar sobre a questão de permanência, né, do técnico Lisca para a próxima temporada, o Rueda, e falou sobre essa questão de permanência de treinadores por mais tempo, porque o presidente do Santos, né, o Andrés Rueda, com exceção do Cuca, que já estava no cargo do Santos, né, como técnico quando o Rueda assume, o Santos teve o Ariel Holan, teve Fernando Diniz, teve Carille, teve Bustos, teve Lisca. Estou esquecendo de mais algum? Acho que não, né? Se eu esqueci, enfim, deixa aqui nos comentários. Mas treinadores que não ficaram no Santos por mais de 4 meses, que foram demitidos ou pediram demissão, né? O Carille pediu demissão quando ele viu que no Campeonato Paulista a coisa não estava engrenando. Mas qual que foi o planejamento? O planejamento com o Carille foi o Santos não ser rebaixado? O planejamento com o Diniz, qual que foi?
o planejamento com Bustos, com Olan, qual que foi o planejamento? Não deu certo. E qual que é o planejamento com Lisca, né? E aí o presidente do Santos falou sobre isso. Abre aspas. Sem dúvidas, essa gestão, quando contrata um treinador, tem a ideia que ele permaneça até o final. Agora, já trocamos de técnico 2, 3 vezes, em casos pontuais e situações administradas. Ser eliminado para o Deportivo Táchira dói. Não foi por pressão de torcida, foi por convicção da própria gestão. Sempre contratamos treinadores para ficar a gestão toda, fecha aspas para o Rueda. Assim, ele citou, né, a questão do Táchira por conta da demissão do Bustos, só que quando chega o Lisca, já foi um nome que teve uma certa discussão nas redes sociais. Eu confesso que não era o meu nome favorito, mas resolvi dar uma chance para o Lisca. Né? Eu sempre falo que a partir do momento que assino o contrato, que está no Santos, eu sempre vou torcer pelo sucesso do treinador, do profissional, do jogador, enfim. E confesso que a entrevista do Lisca, a primeira entrevista que ele fala sobre o Santos, o time do Santos, pontua os problemas do Santos, eu falei, pô, gostei, né? É uma coisa que eu vejo os santistas comentarem nas redes sociais, no estádio, eu comento aqui com vocês. Então eu falei, não, legal, né? Não estava gostando tanto da chegada do Lisca, mas pô, parece que ele vai resolver os problemas do Santos. Nos primeiros jogos, acho que o primeiro, segundo jogo do Santos, ok. Depois começou a fazer assim. E eu falando desse jeito, você pegar alguém que não acompanha o Santos, vai falar, pô, o Lisca está um bom tempo no Santos. Não, o Lisca está há 7 jogos. Há 7 jogos onde ele fica treinando a semana inteira e ainda não apresentou soluções para os problemas do Santos. Ainda não enxergou coisas óbvias. Está insistindo em jogadores que não estão produzindo. O Santos, se a gente comparar o elenco do Fabian Bustos, né, não estou nem indo muito atrás, do Fabian Bustos, o elenco que o Santos tinha, e o elenco agora que o Lisca tem, na minha humilde opinião, houve uma melhora, principalmente com a chegada do Soteldo. O Soteldo foi esse plus que ninguém estava esperando, foi uma grata surpresa para todo mundo. E qual que é a estratégia do Lisca? É bola longa com o Michael e joga a bola no Soteldo que ele resolve. Ao invés do Soteldo participar da solução, o Soteldo meio que vira obrigatoriamente a solução. Então, se o Soteldo não consegue fazer alguma jogada, se o Soteldo não está numa noite muito inspirada, o time não produz absolutamente nada. Então, o que eu fico chateada é ver um Santos que não tem repertório. Volto a usar essa expressão, não tem repertório. É um Santos que insiste no Madison, que claramente não está bem, não está produzindo, está errando coisas primárias. O Lucas Braga também. Ah, mas o Lucas Braga tem cultura tática. Mas o que ele faz para o time de forma ofensiva? Fez o gol contra o São Paulo? Show! Mas fora isso, num contexto geral, o que o Lucas Braga está apresentando para o time do Santos? O Ângelo é tão ruim assim que ele não pode ter chance no time? O Ângelo está lá na seleção brasileira sub-20. Ele é sub-17, ele está na sub-20. O Ângelo é pior que o Lucas Braga? Será que é mais importante você ter um cara que ajuda o lateral do que um menino que pode ir para cima e dar uma assistência para um Marcos Leonardo? Porque o Marcos Leonardo sumiu com o Lisca. Sumiu. E o jogador que mais participa juntamente com o Marcos Leonardo de gols é o Ângelo. O Marcos Leonardo é o artilheiro do time, o Ângelo é o jogador com mais assistências no time. Ponto. O Ângelo não joga, o Marcos Leonardo tá sumido. Porque a bola não chega. E se você colocar o Marcos Leonardo, se você me colocar lá, se você colocar o Rua Seco, se você colocar o Angulo, vai continuar na mesma. Porque o problema não é o centroavante, o problema é a bola que não chega até o centroavante. O meio-campo do Santos ainda não funciona. O Zanocelo não tá bem. O Carabarral, eu não sei se ou ele, que é um jogador discreto, nota 5, nota 6, e é isso, ou se ele tá numa posição errada, porque eu tô sentindo o Carabarral ainda muito preso, sabe?
não está coordenando as jogadas, como o próprio Carabarral disse que ele é esse jogador de criação de jogadas e tal. Tô sentindo o Carabarral jogando um pouco mais recuado. Felipe Jonathan tá melhorando, né? Em comparação aos últimos jogos, tá melhorando. Em comparação ao Maddison, principalmente, tá bem melhor que o Maddison. Mas o Felipe Jonathan não avança. Tava lá na Vila Belmiro assistindo o jogo contra o Goiás e o Soteldo pegava a bola, o Felipe Jonathan não avançava para ser uma opção de passe, para puxar uma marcação, né? Então, muitas coisas ainda precisam ser melhoradas e a gente não vê uma certa evolução jogo após jogo. Óbvio que eu sei que o Santos não vai resolver todos os seus problemas, por exemplo, para o jogo contra o Ceará. Mas o que eu espero de um treinador, não só para 2022, mas também para 2023, para 2024, é um treinador que aos pouquinhos vá melhorando as coisas do Santos. Aos pouquinhos. E potencialize o jogador. Sabe? É isso que eu, Nájila, espero. E como eu disse na live que nós fizemos, né, no Boletim Santástico e no vídeo mais cedo, eu não sei se o Lisca termina o ano como técnico do Santos. Apesar de todo esse discurso do Rueda, eu acho que é um discurso muito mais protocolar do que ele pensa. Aliás, espero que o Rueda não pense em ter o Lisca para 2023. Eu acho que se ele manter o Lisca, que pelo menos seja até o final do ano. 2023 tem que ser um outro treinador. Um treinador que seja de respeito, que coloque o Santos aonde merece. Um Santos que não seja covarde jogando como visitante e principalmente na Vila Belmiro. O Santos não pode se acovardar quando joga com Cuiabá, quando joga com Goiás, com todo o respeito que essas equipes merecem. Mas se a gente olhar, mesmo o Santos com problemas financeiros, o investimento que está sendo feito, porque o Soteldo não é barato, né? Comprar o Soteldo não vai ser barato. Comprar um Zanocelo não vai ser barato. Pagar jogadores como Angulo, que tem 500 mil reais, não é barato. Entre outros atletas, você precisa, no mínimo, vencer essas equipes, onde o orçamento é menor. Mesmo o Santos com problemas financeiros, o Santos tem um orçamento muito maior que muitos clubes do Campeonato Brasileiro. Então, o que eu espero é que esse investimento que está sendo feito nos dê retorno. Com vitórias, com boas atuações. Perder, vai perder. Mas é a forma como você perde. Da mesma forma como aqui nesse canal, quando o Santos venceu, mas jogou muito mal, eu falei, vencemos, mas, né? Taranã, taranã. Então é isso. Sinceramente, não estou animada com possibilidade de Lisca, nem para terminar 2022, muito menos para virar 2023 como técnico do Santos. Só se uma coisa, assim, radical mudar. Mas eu quero saber da sua opinião. O que você acha? Mantém o Lisca? Dá mais uma chance? Eu estou me precipitando? Pode me cornetar, tá? Pode me cornetar aqui nos comentários, não tem problema algum. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui para mim nos comentários. Não esquece do seu like e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo que nós postamos aqui. Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo.